Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Universo da Biologia Molecular. Eu sou Eduardo Castanho e hoje eu vou ensinar você a escolher o tipo ideal de purificação de primers para o seu experimento. Olha só, o primer, você muito provavelmente já desenhou primer aí. Se não desenhou, em algum momento, muito provavelmente você vai desenhar. E você faz esse trabalho com muito cuidado, negócio delicado. Você tem que escolher bem a sequência onde o primer vai ser desenhado, conhecer a temperatura de melt, de anelamento, saber se ele forma estrutura circular. Você tem que saber um monte de coisa sobre ele. Você toma todo o cuidado do mundo, faz esse processo todo com o maior cuidado do mundo e na hora de comprar, você manda um e-mail lá para o seu fornecedor, fala, eu quero esses primers aqui, ele vai te perguntar qual é o tipo de purificação que você quer. Aí você não sabe qual é o tipo de purificação que você tem que escolher. E o tipo de purificação, ele vai determinar, ele pode determinar o sucesso do seu experimento, que varia, ele pode variar de aplicação para aplicação, tem alguns segredinhos. E na aula de hoje eu vou te ensinar como escolher o tipo adequado de purificação para os seus primers. Oligonucleotídeo de modo geral, a gente vai começar aqui falando sobre os primers. Depois da vinheta, enquanto isso você se inscreve aí no canal. Vamos lá! Maravilha, então vamos falar de purificação dos primers, tipo de purificação de primer, qual que é a mais adequada para o seu experimento. Olha só, na verdade não vou falar só de primer, eu estou falando de oligonucleotídeo como de um modo geral. Então não é só primer, talvez você utilize aí, faça oligonucleotídeo já para clonagem, para outras aplicações eu vou falar sobre todos. Mas eu deixei o primer aqui para ficar mais fácil de o pessoal entender o título do vídeo. Lembrando rapidamente que se você ainda não se inscreveu lá no universabiomal.com, entra no meu site, se inscreve lá no site, deixa seu e-mail, só seu e-mail que você precisa deixar lá. Eu não vou ficar mandando e-mail, não vou ficar enchendo o saco, nada disso. E toda vez que tiver uma aula nova, tiver um evento, alguma coisa, eu te informo por lá. Além do site, tem também o perfil no Instagram, @universodabiomol. Corre lá no perfil do Instagram, assiste lá o perfil, porque ali o conteúdo é mais direto, tem caixinha de pergunta e resposta todo dia, você pode interagir diretamente comigo e ali o papo é mais rápido, beleza? Olha só, essa agenda dessa aula, na verdade, essa aula aqui, ela está dividida em duas partes, né? A primeira parte, que foi na semana passada, onde eu ensinei como os primers são produzidos. Eu expliquei como os primers, os oligonucleotídeos de modo geral, eles são sintetizados. Eu expliquei isso lá. E hoje nós vamos falar da purificação, né? Então, se você não viu a primeira parte da aula, tudo bem, você pode seguir com essa aula aqui e você vai conseguir entender, mas para você entender melhor, assiste a outra aula lá também, como é que os primers são produzidos, que vai ser melhor para você, certo? Então é isso, o conceito necessário aqui, né, a aula passada, para você aproveitar essa melhor, mas se você quiser seguir com essa aqui, dá para entender. Até porque eu vou começar fazendo um resumo, porque eu preciso dar o contexto aqui da síntese de óleos, da produção de primers, que eu falei na aula passada, porque eu preciso mostrar um negocinho para vocês que está relacionado com a purificação também. Na aula passada eu falei para vocês que existe uma máquina, o sintetizador de óleos, e ali dentro nós temos um suporte sólido que é a partir daqui que o primer vai ser sintetizado, vai ser produzido. Um suporte sólido pode ser de vidro, pode ser de poliestireno. Associado a esse suporte nós temos um linker ou espaçador, que é uma molécula, e associado a essa molécula nós teremos o primeiro nucleotídeo do primer, do oligonucleotídeo a ser sintetizado, a ser produzido. E a partir daí, essa máquina, esse sintetizador de óleo, ele vai adicionando, ele vai incorporando nucleotídeo a nucleotídeo na ordem que você precisa, que você especificou ali, até formar o primer completamente, né? Então aqui, diferente do que acontece na célula, ou que acontece na PCR, em reações enzimáticas, essa aqui é uma reação química, diversas reações químicas, e os nucleotídeos são incorporados no sentido 3', 5'. Beleza? Então é assim que funciona. Esse aqui é o sintetizador de óleos, um exemplo, né, de um sintetizador. Esse aqui é um grandão. E temos aqui o processo de síntese que ele acontece em ciclos, que eu expliquei em detalhes lá na aula passada. Eu só falei tudo isso até agora porque para dar essa informação. Vocês viram lá na outra aula que existem diversas proteções, né, que esses nucleotídeos aqui eles recebem, que eles têm ao longo da síntese, da produção, e uma das proteções que eu mostrei para vocês, que acontece aqui na extremidade 5' dele, é a presença dessa molécula aqui chamada DMT, certo? Nós temos um DMT aqui que vai ser, ao longo da síntese, ela vai ser removida para que o próximo nucleotídeo venha ser incorporado aqui na síntese, na produção, certo? Então lembre-se que nós temos essa proteção aqui na extremidade 5' do primer, do oligonucleotídeo chamada DMT. Lembra disso, que isso vai ser importante lá no processo de purificação.
Acontece que esse processo de síntese, o jeito que os primers são produzidos, ele é um processo falho. Um nucleotídeo vai ser ligado ali no outro, só que o sistema falha. Existem primers truncados, menores, com a sequência menor do que deveria. Esse processo todo utiliza vários reagentes químicos, várias reações químicas que, consequentemente, geram subprodutos. Então, de todos aqueles passos, naquele ciclo que eu mostrei ali no slide anterior, são esses passos todos aqui, né? Esses 6 passos aqui, que lá no final, como eu disse, depois disso aqui se repetir várias vezes e o primer está sintetizado, está produzido, por ele ser um sistema falho, por ele utilizar reagente químico, ter subproduto, os primers produzidos, os oligonucleotídeos produzidos, eles precisam passar por uma rodada de purificação, que vai remover produto químico, subproduto ali de reação, que vai remover também os primers truncados, aqueles primers que não chegaram no tamanho adequado ali, por exemplo, os 20 nucleotídeos que você pediu. Certo? Então tem um processo de purificação. Do passo 1 ao 6, você não faz nada. Você, usuário, você, pesquisador, você que está comprando um primer, não faz nada. Você manda a sequência para o seu fornecedor e ele vai colocar isso lá naquele equipamento e o equipamento vai fazer isso aqui automaticamente para você. E você não tem que escolher o que vai acontecer ali na síntese. Isso simplesmente acontece assim por esse tipo de tecnologia. Mas o passo número 7, que é a purificação, a remoção dessa porcariada toda que não interessa até você ter seu primer purinho lá na mão, a purificação, o tipo de purificação é você que escolhe, é você que determina no momento da compra do primer. Na hora que você vai comprar, o seu fornecedor muito provavelmente vai te perguntar que tipo de purificação você quer e você tem que escolher. E agora eu vou explicar para vocês os tipos de purificação e qual é o tipo de purificação mais adequada para a sua situação, para o seu experimento. Para eu te dar essas explicações, para eu te mostrar os tipos de purificação que existem, eu preciso te dar um conceito aqui, falar sobre o princípio da cromatografia. Eu não vou falar da técnica em si, da cromatografia, mas eu vou falar do princípio dela que é utilizado aqui em quase todos os sistemas de purificação. Certo? Eu vou falar para você como é que funciona isso para você conseguir entender como os oligonucleotídeos são purificados. Então vamos lá. Para você entender esse negócio aqui, olha como é que é simples. Você muito provavelmente já passou pela situação, está escrevendo alguma coisa ali num caderno, num papel, com caneta e derruba água. Deixa uma gota de água ali. O que acontece, né? Na maioria das vezes você está escrevendo e cai uma gota de água bem em cima da tinta da caneta que você estava escrevendo. Aquela água vai ser absorvida pelo papel e por capilaridade a água vai se espalhar ali na região perto da gota onde caiu a gota, certo? Se ela caiu em cima da tinta, neste processo, o que vai acontecer? Parte daquela tinta, parte da pigmentação daquela tinta vai ser arrastada, vai migrar junto com a água, conforme a água migra ali por capilaridade no papel, certo? E muitas vezes o que a gente vê nesse processo é a mancha principal, aquela área molhada em volta do papel e um pouco de tinta, né, que foi migrando, que foi se espalhando junto com a água ao longo do papel. E uma coloração diferente, uns tons diferentes de tinta, né, que migraram junto com a água ali ao longo do papel. A gente vê isso. O que a gente vai fazer? O seguinte, vamos fazer exatamente isso. Vou até pegar meu celular aqui, vou ligar, vou começar a gravar. Pera aí que aí eu vou colocar esse vídeo aqui em cima dessa imagem que vocês estão vendo. Vamos lá, estou gravando. Estou gravando aqui. Ó, então vamos lá, vamos simular. Isso aqui eu estou com um papelzinho, peguei um guardanapo porque ele absorve bastante. Então acho que vai ficar legal de fazer. E aqui uma caneta bem forte, né? Vou fazer aqui uma mancha. Beleza. Vou pegar a água. Ai, já deixei aqui do lado separadinho. Vou jogar a água aqui em cima. Não quero jogar muito para não fazer muita sujeira aqui. Não deu certo. A sujeira foi feita, mas nosso experimento aqui está funcionando. Olha só. Então ali a gente jogou água em cima do papel e acontecendo aquilo que eu falei, né? A água está migrando aqui ao longo do papel, né? Por capilaridade. E ela está arrastando. A água está arrastando junto com ela parte da pigmentação aqui dessa tinta. Então vamos deixar ela migrando aqui um tempo. Enquanto ela migra, eu vou conversando com vocês e depois eu tiro uma foto do final para a gente conversar, para vocês verem como é que ficou. Mas o que eu quero mostrar para vocês agora nesse momento, ó, que nós temos a mancha principal e parte dessa tinta, da pigmentação da tinta, ela foi migrando junto com a água, uma coloração diferente aqui, dá um alaranjado, né? Então, vamos ver se
Tá um pouco marrom aqui, aqui mais alaranjado, talvez fique uma mancha vermelha em algum lugar aqui, fique um pouco avermelhado, né? Guarda essa informação aí, a gente vai trabalhar em cima desse racional do que aconteceu aqui. Então vamos lá, o que aconteceu nesse processo aqui? Por que que quando a tinta migrou junto com a água, na água arrastou a tinta ali pelo papel, por que que ela mudou de cor? Porque a tinta preta, né, que eu usei aqui nesse meu experimento, a tinta preta, a pigmentação preta aqui, ela não é formada pela cor preta. Existem diversos pigmentos ali, provavelmente, diversas partículas, diversas moléculas de diferentes pigmentações, diferentes cores ali misturadas, todas misturadas de tal maneira, uma certa concentração que formou a cor preta ali, o mais próximo do preto. Quando eu joguei água aqui e a água ela começou a migrar por capilaridade no papel, parte dessa pigmentação, parte das partículas formando essa pigmentação, a tinta, elas migraram junto com a água com mais facilidade e outras não, ficaram ali paradas próximo da mancha. O que acontece é que justamente por essa mancha ela ser formada, a tinta ser formada por diferentes pigmentos, alguns pigmentos, algumas partículas ali têm maior afinidade ao papel e outras partículas menor afinidade ao papel. Aquelas partículas que têm menor afinidade ao papel, elas migram com mais facilidade junto com a água. E aquela partícula que tem maior afinidade ao papel migra com mais dificuldade, mas vai migrar também, talvez ali numa velocidade mais lenta, talvez migre, talvez não migre, mas vai migrar numa velocidade mais lenta. O que acontece nesse processo é uma separação. Os pigmentos, as partículas que têm menor afinidade com o papel vão migrar mais rapidamente, vão migrar mais do que aqueles pigmentos que têm maior afinidade com o papel. É isso que vai acontecer. Então a gente consegue separar ali os diferentes pigmentos utilizando isso aqui, esse experimento que eu acabei de fazer com vocês. E para isso acontecer, nós temos aqui 4 elementos importantes, né? Nessa estrutura toda que eu mostrei, 4 elementos importantes. O papel, obviamente, a gente precisou do papel ali para ele ser molhado, a água para molhar o papel e molhar a tinta, que tinha a combinação de diferentes partículas, a combinação de diferentes pigmentos ali, e uma força que foi a capilaridade. A água migrou por capilaridade, né? Poderia migrar por outras razões, sei lá, gravidade, por exemplo, mas aqui no nosso caso foi por capilaridade. Foi isso que a gente fez. Isso aqui nada mais é do que um exemplo de uma estratégia de separação de partículas. A gente separou as partículas com maior afinidade ao papel das partículas de menor afinidade ao papel. E essas partículas de diferentes afinidades tinham cores diferentes. Aqui está migrando aqui, eu estou olhando aqui para elas, já tem já o vermelhinho, daqui a pouco eu vou mostrar para você, tem esverdeado, preto, vermelho, vocês vão ver, já vou mostrar para vocês. E aí a gente conseguiu separar os diferentes pigmentos neste processo, certo? Foi isso que a gente fez aqui. É um racional semelhante que acontece na cromatografia, né? O racional é semelhante ao que eu vou mostrar para vocês nas técnicas de purificação. Mas aqui, ó, para a gente começar a trazer isso para os termos mais adequados, mais técnicos, nós temos aqui nesses 4 elementos o papel, né, que lá no nosso processo de purificação, vocês vão ver que a gente vai utilizar algo equivalente ao papel no processo de purificação que é chamada fase estacionária. Nós temos a água, que é a fase móvel, então esses dois elementos aqui relacionados à separação das partículas, um vai estar estático, estacionário, outro vai estar móvel, vai se mexer. O papel está parado, a gente não mexeu no papel, quem jogou água nele ficou ali parado. A água não, a água migrou, ela foi móvel, migrou por capilaridade. A tinta, que são as partículas misturadas que a gente quer separar, que no nosso caso vai ser um pool de primer, um pool de oligonucleotídeo ali recém-produzido. E a capilaridade aqui no caso foi a força de movimentação das partículas, né? A água teve que se movimentar para separar as partículas, certo? Então cada estratégia vai utilizar uma força aqui diferente. Mas nós teremos ali nos esquemas de purificação quase todos eles utilizando essa estrutura aqui, utilizando este racional. Então agora a gente pode começar a falar dos tipos de purificação. Antes de começar, deixa eu tirar uma foto aqui, vou te mandar a foto de como ficou aqui, ó, tem várias coisas. Vou fazer um vídeo, na verdade, vou pegar e fazer um vídeo aqui para vocês verem. Espera aí. E com o vídeo eu consigo ir falando e mostrando. Então nós temos, olha como é que ficou, nós temos a pigmentação preta, né? Nós temos aqui, tá meio esverdeado, talvez no vídeo não esteja dando para ver tão bem quanto eu estou vendo aqui ao vivo, mas nós temos aqui um pouco de esverdeado, aqui um alaranjado, meio amarelo, e aqui eu falei para vocês que talvez fosse ficar avermelhado, ó, tá vendo? Ficou avermelhado. Então os diferentes pigmentos eles foram migrando aqui, se separando conforme a migração da fase móvel, conforme a migração da água aqui no caso, certo? Então vou voltar aqui para a aula. Agora com isso a gente consegue falar dos diferentes tipos de purificação. Vamos falar, tem mais do que esses aqui, tá? Tem alguns outros, mas eu vou falar desses 4 aqui principais. Dessalinização, mais utilizado, provavelmente é o que você vai utilizar, cartucho, HPLC e peixe.
Vamos começar falando de dessalinização. Então aqui nós temos, começando a falar do tipo de purificação, o mais simples de todos, o mais utilizado, que é a dessalinização. Então imagine aqui que nós temos uma estrutura, sem pensando aqui, né, nesse esqueminha do que eu fiz aqui para vocês vão ver que o racional vai ser o mesmo, certo? Aqui nós temos um gel poroso que seria o equivalente ao papel aqui no meu caso. Nós temos os primers, os oligonucleotídeos de tamanho adequado, formado com tamanho bonitinho lá. Se foi 20 nucleotídeos, eles têm os 20 nucleotídeos completinhos, nada menos do que isso. Mas eu falei que o processo é falho, nós temos ali misturado os oligonucleotídeos, os primers truncados, que não foram completos, eles não foram sintetizados até o final. E nós temos as impurezas ali todas misturadas, certo? Então, nós terminamos, o processo de síntese acabou, nós temos tudo isso misturado, a gente vai colocar esses óleos, essas impurezas todas misturadas nesse sistema aqui, nesse processo de dessalinização, e por separação a gente vai conseguir separar o que é fragmento truncado das partículas, das impurezas, dos subprodutos das reações químicas que eu falei para vocês, e é isso que vai acontecer. Então aqui no nosso caso, nós temos o gel poroso fazendo a vez do papel, nós temos aqui uma condição que vai permitir com que essas moléculas migrem aqui ao longo do gel poroso, que seria equivalente ao papel, né? E aqui no caso, as partículas elas irão migrar de acordo com o seu tamanho. Partículas menores migrarão rápido, partículas maiores migrarão mais devagar. Então elas irão migrar aqui em diferentes velocidades de acordo com o tamanho e dessa maneira a gente consegue separar. Nem é tão diferente assim de um racional de uma eletroforese aqui no caso, né? A estrutura não tem nada a ver com a eletroforese, tá? Mas não é, o racional, a eletroforese também é uma técnica, uma estratégia de separação, não é? Aqui também, só que em vez de utilizar o gel garoso, é uma outra estrutura que vai separar as partículas de acordo com o tamanho. E depois, obviamente, a gente consegue separar, retirar, remover, purificar o primer ali, os primers mais ou menos do tamanho final desejado, né? Sem os outros contaminantes. Peguei essa foto aqui no site da Extend, ó, que é justamente o processo de dessalinização. Então, ó, aquele esqueminha que estava no slide anterior, ele está sendo representado aqui, ó. Então é aqui que está acontecendo aquele processo que eu falei para vocês, e aqui separados ficarão os fragmentos do tamanho adequado, os primers purificados lá na outra ponta. Esse tipo de purificação, geralmente, é a que você vai precisar. Na maioria dos casos é o suficiente para grande parte das aplicações. Então se você está trabalhando com PCR em tempo real, com CyberGreen, né, utilizando o primer, aqui não estou falando de som, estou falando dos primers da PCR em tempo real. Primer de sequenciamento Sanger. Microarray, apesar de pouquíssimos laboratórios fazerem microarray in-house hoje em dia, né, fazer a sonda. A síntese de RNA de interferência e outros oligonucleotídeos menores do que 35 pares de base são compatíveis com esse tipo de purificação, dessalinização. Então, se você está trabalhando qualquer uma dessas técnicas aqui, não tem nenhuma demanda especial, nenhuma demanda específica, dessalinização é suficiente para você. Características, aqui é o baixo custo, geralmente as empresas elas nem colocam um preço adicional para esse tipo de purificação, que já é uma purificação padrão, né, das empresas, na grande maioria das vezes. Ela tem a capacidade de separar as impurezas do seu primer principal e os primers truncados do seu primer principal, só que essa técnica de todas que eu vou mostrar para vocês é a de sistema de purificação menos eficiente. Ele é eficiente, funciona muito bem, só que de todos que eu vou mostrar é o menos eficiente, porque ele não tem a capacidade de separar os primers truncados que estão quase do tamanho do primer normal, do primer principal, do que você deseja, né? Então se você tem ali um primer de 20 nucleotídeos e aqui misturado nessa impureza vai ter um primer truncado de 17, de 18, 19 nucleotídeos, é possível que esses primers eles não sejam purificados, eles venham junto com o primer que você deseja, o primer alvo, do tamanho alvo, certo? E esses primers truncados eles vão lá para a PCR, vão para a PCR em tempo real e eles vão causar alguma coisa ali no meio. Acontece que a proporção de primer, o primer que você precisa, em relação ao primer truncado, a proporção ela é muito grande. Existe muito mais primer adequado, primer do tamanho adequado, em relação ao primer de tamanho inadequado, que esses inadequados aí quase eles não fazem diferença lá nas reações. Eles vão ter impacto zero, praticamente zero lá na reação de PCR em tempo real, o que quer que seja vai fazer lá na frente. Então, por isso que esse tipo de purificação é a mais adequada para a maior parte das aplicações. Certo?
Vamos para a segunda e para a terceira, cartucho HPLC, porque o sistema aqui, o racional, vai ser exatamente o mesmo, é só o grau de pureza que vai mudar. Na verdade tem algumas diferenças, mas o grau de pureza é a principal mudança aqui. Então aqui nesse caso temos tudo ali misturado, as impurezas, primer truncado e primer do tamanho adequado, tamanho que você precisa. Nesse tipo de estratégia, nós temos aqui nos primers inteiros, nos oligonucleotídeos de tamanho alvo, aquele agente protetor que eu falei para vocês, que eu mostrei lá atrás, alguns slides atrás, que é o DMT, que ele está aqui nessa extremidade. Primer de tamanho adequado, primer alvo, oligonucleotídeo alvo tem esse DMT ali na ponta, esse protetor na ponta, ele não foi retirado. Os primers truncados, eles foram retirados, eles receberam aquele cap lá, aquela proteçãozinha, aquele cap para eles não serem mais sintetizados e eles ficam truncados sem o DMT nas suas extremidades. Aqui nesse caso nós vamos utilizar uma resina, então aqui nós temos uma resina, uma outra molécula, outro grupo de moléculas que eu vou falar para vocês daqui a pouco. E a fase móvel, a migração vai acontecer nesse sentido aqui, né? Daqui para cá, como no slide anterior, como no exemplo anterior. Só que aqui o sistema de separação não vai ser por tamanho de partícula, não. A separação vai acontecer pela diferença de hidrofobicidade das partículas. Acontece que aqui nós temos essa estrutura favorecendo a absorção das moléculas grandes por elas terem esse grupo DMT, que é hidrofóbico. Então, aqui as moléculas de tamanho adequado, que contém ainda o DMT, o protetor, são hidrofóbicos e vão ficar absorvidos aqui na resina. Já as moléculas pequenininhas que não têm o grupo DMT, ou as impurezas que também não têm o grupo DMT, eles têm menor hidrofobicidade em relação a essa resina aqui e eles serão lavados, serão levados embora. Por isso que esse grupo funcional aqui é importante, ele está favorecendo, né, esse processo de separação, ele que vai favorecer a absorção de moléculas de alta hidrofobicidade. É isso que vai acontecer. Então os fragmentos, as impurezas, os fragmentos pequenos que não têm DMT, eles estão em solução, eles estão menos absorvidos e favorecem o processo aqui, a fase móvel, vai favorecer a sua remoção. Depois que os fragmentos pequenos foram removidos, esse grupo DMT aqui, essa proteção ela é retirada, diminuindo a hidrofobicidade desta molécula aqui, do fragmento grande, e aí sim ela pode migrar aqui no processo e ser eluída lá no final. E aí o processo é interessante porque a gente separou as moléculas que têm o protetor. E quem tem o protetor, o DMT lá na frente, são as moléculas que foram até o final no processo de síntese, que foram sintetizadas até o tamanho final desejado. Então, um processo de purificação mais eficiente, tanto o cartucho como HPLC. Certo? Só que tem diferença entre cada um deles. O cartucho, compatível com quais técnicas? PCR, PCR em tempo real, sequenciamento de sangue, também microarray, RNA de interferência, compatível com oligonucleotídeos menores do que 50 bases, só que tem um sistema de purificação melhor que o sistema de purificação de dessalinização. Se por alguma razão você precisa de uma purificação maior, essa é a estratégia que você vai utilizar. Também tem um baixo custo, não é um custo muito alto. Separa as impurezas dos primers truncados, tem uma pureza superior à dessalinização, só que ainda não é uma pureza 100% não, porque nem todos os primers truncados terão o seu DMT removido. Talvez nós tenhamos primers truncados aqui de tamanho inadequado com o DMT ali presente ainda, então eles vão ter maior hidrofobicidade, vão continuar ali presos na resina, absorvidos na resina e vão ser purificados lá na frente depois junto com o primer de tamanho adequado. É um sistema de purificação mais eficiente, mas obviamente ele não é 100%. O HPLC é cromatografia líquida de alta performance, alta pressão. É compatível com sondas de PCR em tempo real. Sondas de PCR em tempo real também, lá no cartucho também dá para fazer sondas de PCR em tempo real, porque alguns fluoróforos eles também favorecem a hidrofobicidade da molécula. Então ele pode ser utilizado nesse tipo de situação. Oligonucleotídeo utilizado em clonagem, microarray também, e algumas aplicações que demandam oligonucleotídeo para análises em vivo, alguma coisa que vai ser feita em vivo ali, que demanda uma pureza maior. Oligonucleotídeos menores que 50 pares de base. Então aqui nós temos um custo um pouco maior, porque nós temos um sistema de purificação mais eficiente. Ele é compatível com alta demanda, é uma máquina que dá para fazer isso em alta demanda, essa purificação em alta demanda. Tem uma pureza maior que a do cartucho.
E é capaz de recuperar pelos óleos completos, né? O sistema de pureza, quando ele é bem executado, ele é capaz de recuperar somente os fragmentos ali 100%, né? O fragmento que nos interessa. É um processo que utiliza o gradiente de concentração do conteúdo hídrico do reagente, né? A gente está falando de hidrofobicidade, então o conteúdo hídrico está diretamente relacionado com a capacidade de absorção das moléculas desejadas ou indesejadas aí ao longo do processo. Além do mais, o equipamento de HPLC ele pode está associado a um equipamento de espectroscopia. E aí, dessa maneira, por análise de espectro, é possível capturar somente a molécula desejada, que tem o espectro desejado, aquilo que é o alvo de fato, certo? Uma pureza maior aí. E por último, nós temos PAGE. PAGE, que é uma eletroforese em gel de poliacrilamida. Aqui é uma eletroforese. Se você não sabe o que é eletroforese, como é que funciona, vou deixar uma aulinha aqui para você assistir uma aula de eletroforese. Mas aqui é um sistema de eletroforese normal. No final das contas, o que nós temos aqui, né, é um monte de primer de tamanho diferente misturado, um monte de oligonucleotídeo de tamanho diferente misturado. A gente consegue separar por eletroforese moléculas de diferente peso molecular. Né? Isso a gente faz na eletroforese, seja agarose ou poliacrilamida. Aqui no caso é poliacrilamida porque tem uma resolução maior. Mas a gente consegue separar, né, fragmentos de tamanho, de peso molecular diferente. Então não é uma eletroforese. Campo negativo, positivo, as amostras, o ácido nucleico, aqui no caso o oligonucleotídeo, vai estar aqui tudo concentrado num pocinho, um campo elétrico, e por resistência, né, a molécula migrando naquela matriz porosa, que é a poliacrilamida, nós teremos a separação das diferentes bandinhas ali, numa eletroforese que você já conhece. E aí o que vai ser feito? Então nós temos aqui a sequência alfa, tamanho menor, e um monte aqui de sequência truncada que nos interessa, que vai ser jogado fora. O que acontece? Essa banda ela é simplesmente recuperada daqui, ela é retirada da poliacrilamida, passa por um processo de purificação e segue o jogo, e vai embora para o cliente, vai chegar até você. Nesse caso, quando selecionar esse tipo de purificação, você vai fazer clonagem, vai precisar de um oligonucleotídeo relacionado à clonagem, que precisa de um tamanho muito específico, é garantido que é aquela sequência específica, microarray também, e quando se trabalha com oligonucleotídeos acima de 50 bases. Característica, maior custo, né, um processo mais manualzão, mais trabalhoso, e tem um menor rendimento, porque você tem perda de material no processo de purificação do primer da poliacrilamida, né, retirar o primer da poliacrilamida, ter uma pureza maior que a do HPLC ainda, e é capaz de separar fragmentos em altíssima resolução, de até uma base de diferença, né, que é o que interessa. Então, se você tem um oligonucleotídeo, sei lá, de 50 ali para o seu experimento, e o truncado tem 49, que não te interessa, você consegue separar um do outro. Então, PAGE, eletroforese em gel de poliacrilamida, é uma alternativa. E aí eu deixei aqui essa tabela que eu tirei lá do site da Merck, né, com um resumão, até com algumas informações a mais do que eu acabei de falar. Cada um dos sistemas de purificação que eu falei para vocês. Tem um outro aqui que é utilizado, ele é exclusivo para quem trabalha com NGS, com adaptador de NGS, com barcode em sequenciamento de nova geração. E aí ele tem um sistema de purificação proprietário aqui deles, mas eu deixei aqui para você saber que existe pelo menos um sistema de purificação específico para quem trabalha com barcode, quem trabalha com oligonucleotídeo voltado para NGS. E aí todos os outros que eu falei para vocês e algumas outras aplicações aqui que eu não comentei também, né, que são menos utilizadas, mas eu deixei aqui também para você ver. Beleza? Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se ela foi útil, você me deixa no comentário, escreve alguma coisa, quero saber o que você está pensando, o que você achou disso daqui. Se você gostou também, acha que alguém pode tirar proveito dessa aula, compartilha esse vídeo com alguém que pode aproveitar. Beleza? Eu sou o Eduardo Castan, do Universo da Biologia Molecular. A gente se vê na semana que vem, na próxima aula. Tchau, tchau.